Ataques de lobisomens a crianças não batizadas. Eu sou Benedito Ferreira, lavrador aqui em Vargem Bonita, Minas Gerais. Nunca pensei que ia ter que contar uma história dessas. Uma assombração que virou a vida da gente do avesso. Vargem Bonita, antes, era um lugar que nem precisava trancar a porta. Roça, boiada, tudo no seu tempo, sem reboliço. A gente plantava milho, feijão, criava os filhos com a bênção de Deus. Mas a noite de São João... essa noite mudou tudo. Era 24 de junho, dia de São João. A praça, que é o coração da nossa Vargem Bonita, tava que era um fervo. Barraquinha para todo lado, cheiro de quentão, de pipoca, de bolo de fubá que a minha sogra, Dona Zilda, fazia igual ninguém. Fogueira alta, música caipira no alto-falante, as crianças soltando bombinha. Mariazinha, minha caçula, 7 anos, um anjo de menina, tava brincando perto da fogueira com os amiguinhos. Eu tava ali, proseando com o compadre João, de olho nela, claro. Dona Zilda, como sempre, reclamando que a neta ainda não era batizada. Benedito, essa menina tá no esmo sem proteção nenhuma. Qualquer arremedo pode pegar ela, dizia. Eu, confesso, não ligava muito para essas coisas. Achava que fé no coração bastava. Que engano. De repente um candeeiro ali perto apagou. A praça ficou mais escura, só a luz da fogueira para clarear. Mariazinha estava brincando perto do matagal que cerca a praça, um matagal denso, cheio de bicho. De repente um grito que cortou a música, as risadas, tudo. Um grito, agudo, de puro pavor. Na hora meu sangue gelou. Larguei o copo de quentão, saí correndo que nem um louco, gritando o nome dela. Mariazinha, Mariazinha. O compadre João veio atrás, outros vizinhos também. Pegamos uns galhos secos, fizemos umas tochas improvisadas para iluminar o matagal. Aquele breu, a garoa fina caindo, o cheiro de mato molhado. Parecia cena de filme de terror. Entramos no matagal, gritando, chamando por ela. O silêncio era de dar medo, só o barulho dos nossos passos e o uivo distante de algum cachorro perdido. De repente, o compadre João gritou: "Achei! Benedito! Achei!" Corri para lá. Mariazinha estava caída perto de uma árvore toda ensanguentada. O pescoço e os braços, meu Deus, parecia que tinham rasgado ela com garras. Ferimentos fundos, irregulares, uma coisa horrível. Peguei ela no colo, o corpo mole, os olhinhos fechados. O desespero tomou conta de mim. Saímos do matagal correndo, a praça toda em volta. Levei ela pro posto de saúde. A doutora Marta estava de plantão. Ela examinou a Mariazinha. Fez o que pôde, mas disse que precisava transferir ela urgente para Belo Horizonte. Benedito, os ferimentos são graves. Precisa de um hospital com mais recursos. Falou. A notícia se espalhou que nem rastilho de pólvora. A praça esvaziou rapidinho. O que era festa virou pânico. Uns rezando, outros chorando, outros jurando que tinham visto uma assombração rondando o matagal. Dona Zilda, coitada, num canto, repetindo sem parar: Eu avisei! Eu avisei! Mariazinha, não é batizada, estava desprotegida. Foi o lobisomem, foi o lobisomem. Chamaram a polícia. O sargento Almeida, um rapaz novo, chegou lá meio sem saber o que fazer. Olhou os ferimentos da Mariazinha, balançou a cabeça. Seu Benedito, isso aqui parece ataque de animal, mas... Sei não, viu? As marcas são estranhas demais. Ele acionou a perícia, mas todo mundo sabia que ia ser difícil achar alguma coisa naquele matagal escuro. A gente levou a Mariazinha para Belo Horizonte numa ambulância. A viagem foi um tormento, rezando o terço sem parar, pedindo a Deus para salvar minha filha. No hospital, ela foi direto para o centro cirúrgico. Ficamos horas esperando, sem notícias. Enquanto isso, em Vargem Bonita, o reboliço estava grande. As pessoas trancadas em casa, com medo de sair. Uns acendendo vela para todos os santos, outros procurando a benzedeira Dona Antônia para fazer uma reza forte. Teve gente que botou patuá na porta, que fez promessa para São Jorge, que espalhou sal grosso nas encruzilhadas. Até curandeiro de outras cidades apareceram, oferecendo garrafada e banho de ervas para afastar o mal. O boca a boca era terrível. Uns diziam que tinham visto um bicho enorme, com olhos vermelhos, correndo pelo matagal.
Outros juravam que era um homem, alto e magro, com cara de lobo. Teve até quem disse que era uma bala perdida, que tinha acertado a Mariazinha sem querer. Mas ninguém acreditava nessa história. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Só sei que vi minha filha quase morta, com ferimentos que não pareciam desse mundo. E sei que Vargem Bonita nunca mais foi a mesma. A gente perdeu a paz, a alegria, a confiança. O medo virou nosso companheiro constante. A fé de Benedito Ferreira, o lavrador, foi abalada naquela noite. Mas a fé de Dona Zilda, a avó, se fortaleceu ainda mais. Ela passou a rezar novenas todos os dias, a acender vela para Nossa Senhora Aparecida, a botar alho e arruda na porta de casa. Agora, Benedito, a gente vai se proteger. Mariazinha vai ser batizada assim que sair do hospital. E a gente vai rezar para essa assombração nunca mais voltar. Doutora Marta, a médica do posto, disse que nunca tinha visto nada parecido. Seu Benedito, eu sou médica, lido com doenças e ferimentos todo dia. Mas o que aconteceu com a Mariazinha não tem explicação. Parece coisa do outro mundo. O sargento Almeida, coitado, andava para lá e para cá, sem saber o que fazer. Ele até tentou investigar, mas não tinha pista nenhuma. Seu Benedito, a gente vai fazer o possível para descobrir o que aconteceu. Mas, sinceramente, isso aqui tá parecendo causa de assombração. E assim, em Vargem Bonita, a noite de São João se transformou em noite de terror. A festa virou luto, a alegria virou medo, e a vida da gente nunca mais foi a mesma. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi aí que a sargento Ana Paula, lá de Campo Grande, descobriu que bicho solto não era só força de expressão. Eu sou Ana Paula Souza, sargento da Polícia Militar aqui de Campo Grande. 20 e tantos anos de farda, acostumada com a correria, com o baque da rua, mas confesso que o que aconteceu no Cerradinho me deixou encucada. A gente lida com assalto, briga, até uns crimes mais pesados, mas essa história me tirou o sono. Começou com um chamado no rádio, noite de 17 de agosto. Central para viatura 423, ocorrência no Cerradinho, possível ataque. Vítima infantil. Já senti um aperto no peito. Criança envolvida sempre mexe com a gente. Peguei o soldado Marcos, meu parceiro, e botamos a sirene para cantar até lá. O Cerradinho é daqueles bairros que a gente conhece bem. Periferia, muita gente humilde. Umas vielas que dão um nó na cabeça. A iluminação já não é das melhores. E para piorar, tinha rolado um apagão sinistro. Meia rua no escuro, só a luz da lua, e uns candeeiros improvisados iluminando a cena. Quando chegamos, a Dilmandim, confusão já estava armada. Gente gritando, criança chorando, umas senhoras rezando o terço. No meio do reboliço, a Maria da Silva, mãe do menino Lucas, desesperada. Ela apontava para o quintal, falando em sombra grande, olhos vermelhos, umas coisas que não faziam muito sentido. O Lucas, coitado, estava caído no chão, todo ensanguentado. O pessoal do SAMU já estava lá, prestando os primeiros socorros. O Marcos isolou a área, enquanto eu tentava entender o que tinha acontecido. A Maria, entre soluços, contou que tinha escutado um choro forte vindo do quintal. Correu para ver e encontrou o Lucas daquele jeito. Falou que viu uma sombra fugindo para o matagal que cerca o bairro. Os vizinhos confirmaram que ouviram latidos e uns uivos esquisitos durante o apagão. Coisa de filme de terror. Acionei a perícia, mas confesso que não tinha muita esperança de encontrar alguma coisa útil. No escuro, com o povo pisando em tudo, ia ser difícil. Comecei a colher os depoimentos, mas as versões eram cada vez mais confusas. Um dizia que era um cachorro enorme, outro jurava que era um homem com cara de bicho. Ninguém se entendia. Fomos até o matagal, lanterna na mão, revistando cada canto. Nada. Nem um rastro, um pelo, uma pista que desse para seguir. Parecia que a terra tinha engolido o que quer que tenha atacado o menino. Levaram o Lucas para o hospital regional. A médica de plantão, doutora Fernanda, disse que o estado dele era grave. Os ferimentos eram estranhos, pareciam mordidas, mas não de cachorro. Eram profundas
irregulares, como se tivessem sido feitas por garras. No dia seguinte, fui até o hospital para saber notícias do Lucas. A doutora Fernanda me mostrou o laudo preliminar do legista, Dr. Eduardo Melo. O laudo falava em lacerações atípicas e ausência de saliva animal nas feridas. Aquilo me deixou ainda mais intrigada. Voltei para o Cerradinho para tentar juntar as peças. Conversei com o padre João Batista, da igreja local. Ele estava preocupado com a histeria da população. Falou que as pessoas estavam com medo, buscando proteção em rezas e promessas. O padre João tentava acalmar os fiéis, mas a verdade é que nem ele sabia o que pensar. A fé do povo estava sendo testada, e a gente, como polícia, não tinha nenhuma resposta para dar. Para piorar a situação, a internet estava fervendo. Grupos de WhatsApp cheios de boatos, teorias da conspiração, gente falando em lobisomem, em castigo divino, em tudo que é tipo de maluquice. A fake news corria solta, alimentando ainda mais o pânico. Um jornalista do Correio do Estado, o Ricardo Oliveira, me procurou para saber informações sobre o caso. Ele estava escrevendo uma reportagem sobre os ataques. Contei para ele tudo que a gente tinha apurado, mas deixei claro que a investigação ainda estava no começo. O Ricardo era um cara sério. Parecia realmente interessado em entender o que estava acontecendo. Mas eu sabia que, no fundo, ele também estava sem saber o que pensar. A gente estava lidando com algo que fugia da nossa compreensão. Dias se passaram e a investigação não avançava. A gente fazia rondas no Cerradinho, conversava com os moradores, mas nada de concreto aparecia. O medo continuava no ar, pairando sobre o bairro como uma nuvem escura. A gente sabia que precisava dar uma resposta para a população. Mas como? Como prender um bicho que ninguém viu direito? Como provar algo que não deixava rastro? A gente estava de mãos atadas. O caso do Cerradinho me fez repensar muita coisa. A gente, da polícia, é treinado para lidar com o crime, com a violência, mas não com o inexplicável. E quando o inexplicável acontece, a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Sei que a gente não conseguiu resolver o mistério do Cerradinho, mas espero que a nossa investigação, mesmo sem resultados concretos, tenha servido para alertar a população sobre a importância da segurança, da união e da fé. E que tenha servido para mostrar que, às vezes, a realidade é mais assustadora do que a ficção. O medo. O medo. Esse sim. Era bem real no Cerradinho. E ainda sinto o peso dele nas costas. A gente reforçou o policiamento, pediu para a prefeitura melhorar a iluminação e tentamos acalmar o povo. Mas a verdade é que o bicho do Cerradinho continua solto por aí. E a gente, Sargento Ana Paula Souza, da PM, continua na luta, tentando proteger a população. Mesmo quando a gente não sabe de quem ou do que. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. Mas benza a Deus, se a Sargento Ana Paula suou para dar um jeito no bicho do Cerradinho, o padre Xavier ia descobrir que às vezes nem água benta afoga o capeta que espreita nas ladeiras de Olinda. Eu sou Francisco Xavier, padre da Igreja de Nossa Senhora do Amparo, aqui em Olinda. Uma vida dedicada à fé, à paróquia, a essa cidade que respira história e tradição em cada ladeira. Mas confesso, nos últimos tempos, tenho me sentido como um náufrago em meio a uma tempestade. Não uma tempestade de água, mas de medo. Um medo que corrói a alma e tolda a razão. Tudo começou com os boatos, os boca a boca que vinham lá de Águas Compridas e Rio Doce. Ataques a crianças, diziam, crianças não batizadas. Falavam em bicho, em assombração, em coisa ruim. No começo, confesso, tratei como meros casos de violência, infelizmente comuns em nosso estado. Pensei em vandalismo, em bala perdida, em desespero. Mas a coisa tomou uma proporção que me assusta. As ladeiras de Olinda, antes palco de risos e brincadeiras, agora se vestem de silêncio e apreensão ao cair da noite. Dona Severina, a quituteira do Carmo, aquela que faz os bolinhos de goma mais famosos da cidade, mal consegue dormir. Padre, ela me disse outro dia, com os olhos marejados, a gente bota o terço na mão e pede a Deus que essa praga não chegue por aqui. Mas o medo é tanto que nem a reza tá adiantando.
As crianças, antes soltas pelas ruas, correndo e brincando, agora são trancadas em casa pelos pais assim que o sol se põe. O sino da igreja, que antes chamava para a oração, agora soa como um alerta constante, um lamento fúnebre que ecoa pelas ladeiras. No domingo seguinte, subi ao púlpito com o coração apertado. Precisava falar com o povo, acalmar os ânimos, trazer um pouco de luz à escuridão que se abatia sobre Olinda. Meus irmãos, comecei com a voz embargada. Vivemos tempos difíceis, tempos de medo e incerteza, mas não podemos nos deixar levar pelo pânico. Deus nos deu a fé, sim, mas também nos deu a razão. Precisamos usar ambas para discernir a verdade da fantasia, o real do imaginário. Falei sobre a importância da oração, da ladainha, da novena, mas também falei sobre a necessidade de manter a calma, de confiar nas autoridades, de não propagar boatos. Deus nos ampara, eu disse, mas também espera que façamos a nossa parte. Não sei se minhas palavras surtiram o efeito desejado. Vi olhares apreensivos, cabeças balançando em dúvida, alguns rostos até, mesmo com um certo ar de reprovação. Afinal, o que um padre, um homem de fé, poderia saber sobre os perigos que rondavam as noites de Olinda? Nos dias seguintes, a situação só piorou. Seu Zé, pescador aposentado, um homem bom e temente a Deus, mas com a cabeça cheia de histórias e crendices antigas, organizou um grupo de moradores para fazer rondas noturnas nas ladeiras. Armados com facões, terços e muita fé, eles patrulhavam a cidade em busca da besta, do lobisomem, da coisa ruim, que estaria aterrorizando a região. Confesso que fiquei preocupado. Aquilo mais parecia uma caça às bruxas do que uma medida de segurança. Então veio a reunião na igreja. Uma reunião tensa, carregada de medo e desespero. Os moradores exigiam que eu realizasse um exorcismo na cidade, que limpasse Olinda daquela praga. Argumentavam que os ataques eram obra do demônio, que só a força da fé poderia combater o mal. Tentei explicar que não havia evidências de possessão demoníaca, que precisávamos manter a calma e esperar que a polícia investigasse os casos. Mas minhas palavras foram recebidas com desconfiança e revolta. "O senhor não acredita na força de Deus, padre?" gritou uma mulher, com os olhos vermelhos de tanto chorar. "O senhor não se importa com as nossas crianças?" Naquela noite deitei a cabeça no travesseiro com o coração em pedaços. Será que eu estava falhando como líder religioso? Será que eu estava sendo omisso diante do sofrimento do meu povo? A fé, que sempre foi meu porto seguro, parecia agora tão frágil, tão impotente diante do medo que tomava conta de Olinda. No dia seguinte, a imagem de Nossa Senhora do Amparo amanheceu pichada. Uma frase rabiscada com tinta spray preta. "Cadê a proteção?" Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Senti como se toda a minha fé, toda a minha dedicação à igreja e à comunidade fossem jogadas no lixo. Caminhei até a imagem, ajoelhei-me e comecei a rezar. Pedi perdão a Nossa Senhora por não ter sido capaz de proteger seu povo, por não ter conseguido acalmar seus corações. Um novo ataque foi noticiado em Rio Doce. A tensão em Olinda atingiu o ápice. Decidi celebrar uma missa especial pela paz e pela proteção das crianças. A igreja ficou lotada. Pessoas de todas as idades, de todas as classes sociais, unidas pelo medo e pela esperança. Durante a missa, enquanto eu elevava a hóstia, uma mulher gritou. Um grito agudo, desesperado, que ecoou por toda a igreja. Eu vi um lobisomem correndo pelas ladeiras. O caos se instalou. Pessoas gritando, chorando, correndo em direção à saída. Crianças agarradas aos pais, tremendo de medo. Tentei acalmar os fiéis, mas minha voz era abafada pelo pânico. A fé que eu tanto prezava parecia ter se esvaído, deixando apenas o medo e a histeria. Naquele momento, senti-me completamente impotente. Um pastor sem rebanho, perdido em meio à escuridão. Lembro que a procura por batismos aumentou consideravelmente. Pais desesperados, buscando na igreja uma proteção que o mundo parecia não oferecer. Celebrei batismos em horários incomuns,
Famílias inteiras buscando o sacramento como um escudo contra o mal. Confesso que me sentia dividido. De um lado, a alegria de ver a fé reacender nos corações das pessoas. De outro, a tristeza de constatar que essa fé era alimentada pelo medo. A polícia militar, coitada, fazia o que podia. Os homens do 1º BPM, liderados pelo sargento Peixoto, patrulhavam as ruas, tentavam manter a ordem, mas era como enxugar gelo. Eles estavam sobrecarregados, despreparados para lidar com aquela situação. Afinal, como combater um inimigo que ninguém via, que ninguém sabia ao certo se existia? E como se não bastasse, alguns moradores começaram a falar em chamar Frei Damião, um frade capuchinho famoso por suas pregações populares e por seus supostos poderes de cura. Diziam que ele seria capaz de limpar Olinda, de expulsar o mal que assombrava a cidade. Confesso que não me senti à vontade com essa ideia. Frei Damião era um homem de fé, sem dúvida, mas eu temia que sua presença pudesse aumentar ainda mais a histeria e o fanatismo religioso. A situação em Olinda era crítica. O medo paralisava a vida da comunidade, afetava o comércio local e prejudicava a imagem turística da cidade. A fé era abalada e a confiança nas instituições diminuía a cada dia. Eu me sentia cada vez mais impotente, perdido em meio àquela tempestade de medo e incerteza. Precisava fazer alguma coisa, mas não sabia o quê. Precisava encontrar uma forma de trazer a paz de volta a Olinda, de reacender a chama da esperança nos corações do meu povo. Mas como? Como lutar contra um inimigo invisível que se alimenta do medo e da superstição? A resposta, eu temia, estava além da minha compreensão. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E enquanto o Padre Xavier rezava para as almas em Olinda, lá no Bonfim, em Porto Alegre, Duda Oliveira ia descobrir que nem todo bicho-papão precisa de batina para te dar um cagaço daqueles. Meu nome é Maria Eduarda Oliveira. Sou enfermeira aqui no Hospital de Clínicas de Porto Alegre há quase 10 anos. Já vi de tudo nesses corredores, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite de agosto. O cheiro de éter pairava no ar, misturado com o daquele café requentado que a gente toma para aguentar o plantão da madrugada. Nunca pensei que o Bonfim, meu bairro, fosse me assombrar desse jeito. A gente estava na correria, como sempre. Raio-x para cá, eletro para lá, um berreiro de um lado, uma senhora gemendo de dor do outro. Eu ali, no meio do furacão, tentando manter a calma e organizar a bagunça. Jaleco branco, cabelo preso, o prontuário de um paciente na mão e a cabeça em 1000 lugares ao mesmo tempo. Era mais uma noite normal, daquelas que a gente entra sabendo quando começa, mas nunca quando termina. Até a sirene da ambulância cortar o silêncio da madrugada. Quando a viatura parou em frente à emergência, já senti um calafrio. Aquele tipo de pressentimento ruim, sabe? Os maqueiros correram para tirar a maca de dentro, e o que eu vi me paralisou por um instante. Era um menino, Lucas, uns 6 anos, todo ensanguentado. Os pais, aos gritos desesperados, agarrados a ele como se pudessem protegê-lo daquela cena de horror. "Pelo amor de Deus, doutora, salvem o meu filho! Alguma coisa atacou ele!" gritava a mãe, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Pai, em choque, só conseguia murmurar: Meu Deus, o que foi que aconteceu?" A gente correu com ele para a sala de emergência. A hemorragia era forte e os ferimentos, meu Deus, aqueles ferimentos. Marcas profundas, como se tivessem sido feitas por garras afiadas. Nunca tinha visto nada igual. A equipe toda se mobilizou, cada um fazendo o que podia para tentar estabilizar o menino. Gaze, soro, sangue, monitor cardíaco apitando sem parar. Era um caos. Enquanto a gente lutava para salvar a vida do Lucas, a notícia do ataque se espalhou pelo hospital como um rastilho de pólvora. Pacientes e acompanhantes começaram a se aglomerar nos corredores, curiosos e apavorados. Os boatos corriam soltos. Foi um cachorro. Não, foi um bicho. Dizem que é um lobisomem. A histeria tomou conta do lugar. Eu tentava me concentrar no meu trabalho, mas era impossível ignorar o burburinho. As pessoas rezavam em voz alta, segurando terços e crucifixos.
Uma senhora chegou a me oferecer uma garrafada, dizendo que era para afastar o mal-olhado. Eu agradeci, mas dispensei. Não era hora para curandeiro ou benzedeira. Era hora de ciência, de medicina. A situação ficou ainda mais tensa quando a polícia militar chegou ao hospital. A multidão de curiosos e revoltados já se concentrava na frente do Clínicas, gritando palavras de ordem e exigindo justiça. O clima era de toque de recolher, de assombração. O Bonfim, meu bairro, um lugar que sempre foi sinônimo de alegria e liberdade, parecia ter se transformado em um cenário de filme de terror. Depois de horas de luta, conseguimos estabilizar o Lucas e transferi-lo para a UTI. Ele estava em estado crítico, mas vivo. A gente tinha feito o possível, mas a batalha ainda não estava ganha. Olhei para os pais, exaustos e arrasados, e senti um aperto no coração. Eles eram agnósticos, nunca tinham batizado o filho. Será que isso tinha alguma coisa a ver com o que aconteceu? Naquela madrugada, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no Lucas, nos pais, no medo que tomou conta da cidade. Eu, que sempre fui uma pessoa racional e cética, comecei a me questionar sobre tudo. Será que existem coisas que a ciência não consegue explicar? Será que as lendas e os mitos têm um fundo de verdade? No dia seguinte, conversei com alguns vizinhos do Bonfim. Eles me contaram que tinham ouvido gritos e latidos estranhos na noite do ataque. Disseram que viram um cachorro grande e estranho rondando a casa do Lucas. Alguns até juraram ter visto um homem com cara de bicho correndo pelas vielas do bairro. A situação era surreal. Eu, uma enfermeira do Hospital de Clínicas, me via envolvida em uma história de terror com lobisomens e assombrações. Mas a verdade é que o medo era real e o sofrimento das pessoas era palpável. Eu precisava fazer alguma coisa. Peguei meu diário e comecei a escrever. Precisava colocar para fora tudo o que eu tinha visto e sentido naquela noite. Precisava registrar o caos, o pânico, a histeria. Precisava contar a história do Lucas, para que ela não fosse esquecida. E precisava alertar as pessoas sobre os perigos do medo e da desinformação. Eu não sei o que atacou o Lucas. Não sei se foi um animal, um louco ou uma criatura sobrenatural. Mas sei que o medo é um vírus que se espalha rapidamente e que pode ser tão perigoso quanto qualquer monstro. Precisamos combater o medo com informação, com diálogo, com solidariedade. Precisamos proteger as nossas crianças para que elas não se tornem vítimas da ignorância e da superstição. Reforçar a segurança no Bonfim é urgente. Mais policiamento, câmeras, sei lá. Mas não adianta nada se a gente não combater os boatos. As redes sociais viraram um esgoto de notícias falsas e as pessoas acreditam em qualquer presepada que recebem no WhatsApp. É preciso criar campanhas de conscientização, mostrar os riscos da desinformação e, acima de tudo, oferecer apoio psicológico para as famílias que foram afetadas por esses ataques. O trauma é grande e precisa ser tratado. Precisamos promover o diálogo entre as diferentes religiões e filosofias. O preconceito contra as famílias que não seguem as tradições religiosas é absurdo. Todos têm o direito de acreditar no que quiser, e ninguém merece ser julgado ou discriminado por isso. É hora de união, não de divisão. A noite no Clínicas me mudou. Abriu meus olhos para uma realidade que eu ignorava. O medo existe, e ele é real. Mas podemos combatê-lo, juntos. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade. E foi aí que o Ricardo Almeida, lá no Diário da Manhã, começou a juntar os pedaços e viu que o bicho estava pegando feio em Manaus. Meu nome é Ricardo Almeida, sou jornalista do Diário da Manhã, há quase 10 anos, e poucas vezes na vida senti tanto o peso da responsabilidade como senti naquelas semanas de outubro. A redação, de frente para o Rio Negro, parecia mais abafada que de costume. A garoa insistente lá fora só servindo para colar mais a fuligem da cidade nas paredes. De dia, o calor era de rachar o coco. De noite, um mormaço que não deixava ninguém em paz. Mas não era só o clima que pesava, era o medo.
O maldito medo que tinha tomado conta de Manaus. Lembro bem do primeiro chamado, um repórter novato me cutucando no plantão de domingo. Ricardo, presepada braba lá no Coroado. Criança atacada, dizem que foi bicho. Bicho. Pra gente que cobre polícia, pode ser um monte de coisa. Pitbull, jacaré, onça fugida do zoológico. Mas o que veio depois? O que veio depois botou Manaus inteira pra rezar. Comecei a apuração meio cético, confesso. Criança machucada, pai desesperado, vizinho que viu sombra. Clássico caso de quem bebeu demais no boteco e confundiu gambá com lobisomem. Mas aí veio o segundo ataque no Jorge Teixeira. Depois, outro na Cidade Nova. E todos com a mesma característica. Criança não batizada, mordidas estranhas, uivos na madrugada. A boiada começou a correr solta, e o boca a boca virou histeria. Passei noites em claro debruçado sobre os boletins de ocorrência, tentando encontrar um rastro, uma pista, qualquer coisa que fizesse sentido. Falei com pais arrasados, vizinhos apavorados, policiais frustrados. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas todo mundo sentia o cheiro do medo no ar. Até o delegado Silva, um cara calejado de tanta treta, parecia meio no esmo, com a cara amarrada e sem dormir direito. Uma noite, depois de mais um dia improdutivo, resolvi tomar uma cachaça no bar do Armando, ali na esquina da redação. O Armando, varre-rua aposentado, era um poço de sabedoria popular. Contava cada causo de assombração que dava arrepio na espinha. Ricardo, isso aí é coisa antiga. Manaus sempre teve suas lendas. Curupira, Saci Pererê e o bicho-homem que ataca quem não tem a proteção de Deus. Saí do bar com a pulga atrás da orelha. Resolvi procurar o padre Francisco, da igreja de São Sebastião. Um cara cabeça aberta e disposto a conversar. Ele me recebeu na sacristia, com a luz baixa e cheiro de incenso no ar. Ricardo, a fé é um escudo contra o mal. Mas não podemos ignorar a realidade. Algo de muito ruim está acontecendo em nossa cidade. O padre Francisco me contou sobre a importância do batismo na tradição católica, sobre a crença de que as crianças não batizadas são mais vulneráveis às forças do mal. Mas também me alertou para o perigo da fé cega, da histeria religiosa que pode levar a atos de violência e intolerância. Voltei para a redação com a cabeça fervilhando de ideias. Precisava transformar tudo aquilo em uma matéria que fizesse sentido, que informasse, mas também alertasse para os perigos do medo e da desinformação. A manchete já estava martelando na minha cabeça. Sob a sombra da lua cheia, o medo que assola Manaus. Passei a noite inteira escrevendo, revisando, cortando e colando. O deadline se aproximava e a pressão aumentava. Precisava entregar um furo, uma matéria que fizesse a diferença. No dia seguinte, a reportagem estampou a primeira página do Diário da Manhã. A cidade parou para ler. A repercussão foi imediata. As bancas de jornal se esgotaram em poucas horas. As rádios e TVs repercutiram a matéria. A população se dividiu entre aqueles que acreditavam em lobisomens e aqueles que buscavam explicações racionais. Recebi dezenas de telefonemas, alguns com elogios, outros com ameaças. Nos dias seguintes, acompanhei de perto a reação da cidade. As igrejas ficaram lotadas, as benzedeiras e curandeiros ganharam fama, e os amuletos e patuás se tornaram artigos de primeira necessidade. A polícia intensificou o patrulhamento, mas sem grandes resultados. O camburão rondava as encruzilhadas, na tocaia de algum flagrante, mas o medo continuava solto, uivando nas noites de Manaus. Participei de uma reunião com líderes comunitários e autoridades policiais. Todos estavam preocupados com a segurança das crianças e com a necessidade de acalmar a população. Foram discutidas medidas para reforçar a iluminação pública, aumentar o policiamento e promover campanhas de conscientização. Mas a sensação que ficou foi de que estávamos enxugando gelo, tentando conter uma força muito maior do que nós. Passaram-se algumas semanas e a atenção da mídia diminuiu. Os ataques cessaram, mas o medo permaneceu. Manaus nunca mais foi a mesma. A cidade, antes vibrante e acolhedora, se tornou mais sombria e desconfiada. As crianças voltaram a brincar nas ruas
mas com um olhar mais atento, sempre alertas a qualquer sinal de perigo. Nunca descobri o que realmente aconteceu em Manaus. Se foram lobisomens, psicopatas, animais selvagens, ou apenas fruto da imaginação fértil de uma população aterrorizada. Mas uma coisa eu aprendi: o medo é uma força poderosa, capaz de destruir comunidades e corroer a alma humana. E contra ele, só existe uma arma: a informação, a verdade, por mais dolorosa que ela seja, e a união, a força da comunidade. Se você chegou até aqui e sentiu o frio na espinha, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o canal Sombras do Terror para mais relatos que desafiam a realidade.